Olá! O Conhecer de hoje vai falar sobre propriedade intelectual. Você sabe o que é isso? Quem vai nos explicar este assunto é a professora Silvia Beger Uchoa, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Mato Grosso e doutora em Química pelo Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL. Atualmente, Silvia é coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Alagoas. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, obrigada pela oportunidade, por nós podermos divulgar um pouquinho esse trabalho que está sendo feito pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da UFAL. Ok, Silvia, explica pra gente o que é esse tema da propriedade intelectual. Bem, quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente abrange tudo que é fruto da criação do intelecto humano e que vai sendo traduzido em alguma coisa material. Por exemplo, nós temos textos que estão dentro da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, ela abrange duas grandes áreas. A propriedade intelectual dividida em propriedade industrial e também em direitos de autor, ou direitos autorais. Então, essa grande divisão também faz a diferença entre a questão de você precisar ter algum mecanismo de proteção ou não. Porque o direito de autor você já tem a partir do momento da publicação do artigo, do livro, da música. Então, a partir da divulgação, você já tem protegido esse direito. E quando a gente fala em propriedade industrial, como patentes, a gente precisa ter um mecanismo de proteção para que isso possa ter efeito. Então, nesse contexto, o que é uma patente? Então, a patente é um documento, né, que dá a propriedade a uma pessoa sobre alguma coisa que foi inventada, né, em termos bem simples. Isso precisa ser registrado? Isso precisa ser depositado, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que fica no Rio de Janeiro, né, mas que tem escritórios em todo o país, né, diga-se de passagem, você pode fazer isso em qualquer capital, e que lhe dá o privilégio, né, de poder explorar o que você inventou durante um determinado tempo e um determinado também território. Então, tem essas duas questões, que é territorial e temporal. Então, quem faz pesquisa tem que registrar o que inventou, o que pesquisou, é isso? Isso. A gente tem que diferenciar, que tem a pesquisa básica, né, aquela pesquisa onde você vai procurar entender os fenômenos, procurar entender realmente o que está acontecendo, descobrir novas coisas, e aquelas pesquisas que são aplicadas que podem vir gerar produtos, novos fármacos, por exemplo, novos produtos químicos, novos processos. Isso já seria a parte aplicada que pode ser protegida. Em nosso estado, como é que está essa cultura hoje de registro, de busca por patentes? Colocamos muito ainda ou temos poucas patentes em Alagoas? Bem, nós temos ainda poucas, né? Poucos depósitos, poucas patentes concedidas e uma grande parte, né, voltada realmente para pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas. Estamos evoluindo, mas estamos no início ainda. Por exemplo, quantas patentes existem hoje em Alagoas depositadas no INPI? Qual é o número que nós temos? Eu não tenho o número de Alagoas, eu tenho o número da UFAL, né? UFAL. Nós atualmente temos 10 depositadas em nome da UFAL. As anteriores, nós teríamos mais 4, não estavam no nome da UFAL, mas foram desenvolvidas por pesquisadores da UFAL. Então estavam ou em nome dos pesquisadores ou do próprio CNPq, que antigamente também exigia isso. Então a gente tem 10 depositadas nacionalmente, uma internacionalmente. E nós temos outras formas de proteção também. Então a gente também tem que pensar, quando a gente tem uma marca interessante, de proteger essa marca. Então você vai montar a sua empresa, você quer que você tenha uma distinção na marca que você vai colocar na sua empresa. Você também tem uma forma de proteger, que é registrando no INPI. E a UFAL fez isso com a marca dela. A marca da UFAL é uma marca registrada. Registrada hoje, né? Mas por que nós temos um número ainda tão pequeno de registros, patentes? A que se deve essa escassez? São dois fatores. Primeiro, a falta de conhecimento, né, de que há necessidade de proteção. Então, a gente tem muitas pesquisas, muitas coisas publicadas, né, a gente pode falar até em termos de Brasil,
O Brasil já publica cerca de 2% de tudo que é publicado no mundo, mas... É um número considerável, né? Não é um número tão pequeno. Em termos de patentes, ainda nós estamos aquém dos demais países. Essas patentes que é o FAUTEM, elas são em que áreas? Principalmente química e biotecnologia e fármacos. Principalmente? Principalmente. Mas há também uma proteção na área de cultivares, de plantas, não é isso? Como é que se dá esse trabalho? Então, esse já é um tipo de proteção que a gente chama proteção especial, sui generis, né, que são as proteções de cultivares e novas plantas e também a parte de topografia de circuito integrado, que também é uma proteção especial. A UFAL, ela detém 7 cultivares que já estão registradas em proteção e o ano passado foram lançadas mais 5 e esse ano elas foram protegidas também junto ao Ministério da Agricultura. São de plantas na área de cana, não é isso? São novas variedades de cana-de-açúcar, né? Então, o que os nossos pesquisadores fazem? Eles fazem pesquisa com cruzamento daquelas variedades mais promissoras no que eles buscam, maior quantidade de açúcar, maior resistência a pragas, a secas, né? Então, vão cruzando as plantas. Isso é um processo demorado, demora 10, 15 anos para você chegar a uma nova variedade. E aí, quando se consegue uma variedade satisfatória, aí se vai para a proteção. Como que o pesquisador pode registrar uma patente? Quais são os passos básicos que ele deve seguir para fazer o depósito? Bem, primeira coisa, a patente ela tem que ter novidade. Então, ela não pode ter sido publicada anteriormente, não pode ser divulgada, né, em nível internacional. A busca que é feita para ver se ela é nova mesmo, é feita internacionalmente. Então, não adianta pegar uma ideia que já foi patenteada no exterior e querer patentear em outro local, aqui no Brasil. Tem que ter atividade inventiva, realmente, que tem que ser uma coisa que traga um acréscimo, uma vantagem, né? Não adianta você querer inventar uma coisa que não vai trazer vantagem nenhuma em termos comerciais, em termos de processo ou de produto. Então, tem que ter isso, primeira coisa. Silvia, vamos dar uma paradinha agora, porque no próximo bloco a gente volta com Silvia Beger Uchoa falando sobre como registrar uma patente. Conhecer, fica aqui, mas volta já já, não saia daí.